morning, my people. Good morning, my friends. Good morning to you. Good morning. Pessoal, a partir de agora, né? A partir de agora não, né? Porque no vídeo anterior eu falei sobre a independência do Haiti. Só que nós vamos falar sobre a independência dos Estados Unidos, a independência dos Estados Unidos, que veio antes da independência do Haiti. O primeiro país a se tornar independente foi os Estados Unidos, certo? Então, hoje nós vamos falar sobre a independência dos Estados Unidos. Então, na época, né, que nós chamávamos Estados Unidos, chamava-se 13 colônias, ok? That's right? Do you understand? Gente, não fala inglês, tá? Dá pra ver, né? Então, pessoal, feitas essas considerações, a gente tem que entender que vai surgir, a partir, né, desse momento, vai começar a surgir aqui na América, estados soberanos, tá? O que é estado, né? O que a maioria entende por estado? Estado é estado de Minas Gerais, estado de São Paulo, né? Estados membros. Esse estado, meu amigo, minha amiga, é estado com E minúsculo, certo? Estado membro. São regiões que compõem o estado, certo? Agora, estado com E maiúsculo, estado soberano, é aquele estado que tem o poder de se autogovernar, de se autogerenciar sem interveniência, sem intervenção de terceiros. É uma instituição política no qual, né, um poder soberano exerce a sua autoridade sobre um determinado território. Então, não confunda estado com E maiúsculo com estado com E minúsculo. Agora, quando eu falo em país, pessoal, eu tô falando do território em si. O país, ele é o território habitado por um povo, ok? Nação. Nação já é uma organização social e cultural de um povo que manifesta por meio da língua, costume e tradições, ou seja, são aspectos em comum que um povo tem, né? O que une o povo brasileiro, né? A gente sabe que é o pão de queijo, não é verdade? Tô brincando, mas é o pão de queijo mesmo. A gente sabe que são aspectos semelhantes da nossa cultura. Nós falamos português, a nossa moeda é o real, nós temos uma mesma bandeira, nós temos um mesmo hino, nós temos coisas que nos unem, né? Nós tínhamos a seleção brasileira, né? Tínhamos, porque, né, gente, tá ruim. Ultimamente tá muito ruim. Então, pessoal, nós temos esses aspectos, né? A partir de agora, feito essas considerações preliminares, eu vou começar a falar com vocês sobre as 13 colônias. Brincando, as 13 colônias. Por quê? Porque os Estados Unidos não tinham esse nome. Eram 13 colônias. A saber, Massachusetts, difícil de falar, Massachusetts, New Hampshire, saúde, Nova York, Rhode Island, Connecticut, New Jersey, Pensilvânia, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina do Norte, South Carolina ou Carolina do Sul e Geórgia. Essas são as 13 colônias, certo? E aí, gente, o mapa dos Estados Unidos, se você olhar daquela época, eu vou colocar aqui o mapa para você ver. Você vai ver que o mapa dos Estados Unidos, ele era bem diferente do que ele é hoje, né? Você vai ver que cresceu consideravelmente a extensão territorial dos Estados Unidos, certo? Então, a partir do século 17, algumas comunidades inglesas começaram a se fixar lá na América do Norte. Por quê? Você tinha penas de exílio, né? Penas de degredo. Pegava essas pessoas que tinham cometido crimes, virei cebolinha agora,
crimes lá na Inglaterra, pegavam essas pessoas e levavam lá para os estados, para as colônias, né? Olha, não, caramba, mas você é aqui, você vai lá para as colônias. Era tipo uma punição você ir para aquela região. Você tinha pessoas que sofriam perseguições religiosas à época, que acharam que poderiam ter um novo começo, ter paz lá nos Estados Unidos, naquela região, começar a vida novamente. Você tinha homens e mulheres pobres que queriam uma chance de prosperar, uma chance de ter uma nova vida. E aí os ingleses, né, para garantir a ocupação do território, faziam propaganda, né? Vem para as colônias você também, né? Para levar esse pessoal para lá, para ocupar aquelas terras. E aí é importante a gente frisar o quê? Que a princípio a Inglaterra não tinha interesses econômicos ali naquela região, tanto demorou a promover a ocupação desse território, certo? Então, os Estados Unidos, ele não vai nascer com aquela característica de colônia de exploração. Ele foi mais uma colônia de povoamento. Enquanto no Brasil, até antes do povoamento, se já tinha exploração do pau-brasil, já acharam uma finalidade econômica para explorar o território brasileiro, assim como a Espanha também nas suas colônias na América Espanhola, os Estados Unidos não, simplesmente queriam povoar para garantir a posse do território, porque terra vazia era encarada, ou terra que tinha indígena, né, porque infelizmente não respeitavam, ocupava-se essas terras, né, e utilizava-se da força contra esses indígenas. E aí, pessoal, essas colônias, elas vão nascer, né, perto do Oceano Atlântico, perto do litoral, né? A Geórgia, fazer uma observação, a Geórgia, ela foi criada, a 14ª colônia, somente em 1730, tá bom? Então, gente, naquela época, muita gente, né, deixou a Inglaterra para tentar a sorte. Eu vou destacar a figura dos puritanos, né? Porque nas décadas de 1620, 1630, eles migraram para as 13 colônias, né? E se fixaram principalmente na colônia de Massachusetts. E aí, pessoal, muitos colonos que chegaram nos 13 colônias, onde é as 13 colônias, encontraram resistência indígena, obviamente, porque a terra era deles, né? Combateram principalmente povos Powhatan, Cheyenne e Cherokee, tá? Então, em outras ocasiões faziam alianças, em outras ocasiões lutavam contra esses povos. E nesse processo, alguns foram se deslocando para o interior, enquanto a maior parte desses indígenas foi dizimada. Tradicionalmente, os primeiros colonos puritanos, eles são chamados de pais fundadores, né? Ou fundadores dos Estados Unidos, pais peregrinos, tem essas nomenclaturas todas para eles. No entanto, esses colonos, eles são pais, né, de apenas uma pequena parcela da população, né, que é conhecida pela sigla WASP, né, que em inglês significa White Anglo-Saxon Protestant, né, que é pessoas brancas de origem anglo-saxã, né, então você não tem só essas pessoas nos Estados Unidos, por óbvio, né? Por ser colônia de povoamento, esses colonos, eles vão conseguir adquirir uma certa autonomia, né? Uma autonomia que as colônias da América Espanhola, uma autonomia que o Brasil não tinha. Por exemplo, comercializar com outros países. O Brasil não podia fazer isso. As colônias da América Espanhola não podiam fazer isso. As colônias norte-americanas faziam isso. E, para além disso, né, se a gente for ver principalmente as colônias do norte, vou falar um pouquinho sobre elas agora, as colônias do norte, elas desenvolveram muito mais autonomia ainda, né, se comparadas às demais. Eles tinham uma agricultura diversificada, eles plantavam centeios, cevada, milho, entre outros produtos. Eles desenvolveram manufaturas. Eles comercializavam com as Antilhas, né? O famoso comércio triangular. O que era isso? Fabricavam rum lá nos Estados Unidos, levavam rum para África, trocavam esse rum
por pessoas que seriam escravizadas, certo? Ou armas com esse pessoal. Pegava essas pessoas escravizadas, levavam para as Antilhas, lá trocava por melaço, que é a matéria-prima do rum, e levava lá para os Estados Unidos. Funcionava mais ou menos nesse esquema, assim, de forma resumida. Então você tinha uma manufatura existente nas colônias do norte. Eles não eram dependentes da Inglaterra de forma alguma. Praticavam também a extração de madeira, certo? E criavam animais. As colônias do centro tinham por característica também ter uma agricultura bastante diversificada, tá? Exportavam madeira, peixe seco, peles e importavam açúcar e vinho. Então eles também tinham bastante autonomia se comparada às colônias da Mesoamérica e as colônias da América do Sul, tá? Nas colônias do Sul, qual que era a característica? A agricultura era voltada, sobretudo, para o mercado externo. Nas colônias do Sul, vai vigorar aquele sistema de plantation. O que é plantation? Já falei no vídeo anterior, mas eu vou falar de novo, porque eu sou uma pessoa boa. A plantation, gente, ela era fundamentada em 3 pilares. Quais eram esses pilares? Primeiramente, trabalho de pessoas escravizadas. Segundamente, latifúndios, ou seja, grandes fazendas. E, terceiramente, monocultura, ou seja, predominava nessas fazendas a produção de um único gênero, por exemplo, algodão, tá? Então, era assim que funcionava a agricultura nas colônias do Sul e ela era voltada para o mercado externo, para exportação, tá? Você tinha produção de tabaco, algodão, arroz e corante índigo, tá? Que dá a corzinha azul. Os colonos do Sul utilizavam mão de obra africana. E você tem o predomínio do trabalho escravizado, né? Do trabalho de africanos escravizados. E para além do trabalho desses africanos escravizados, você vai ter as colônias do Sul extremamente dependentes da Inglaterra. Por quê? Quem que era o principal comprador de algodão na época? Era a Inglaterra, né? A principal consumidora das matérias-primas produzidas nas colônias do Sul. Então, você tinha uma relação de dependência muito grande. Eu vou parar por aqui, pessoal. Continue acompanhando os nossos vídeos, certo? Porque é muito importante que você aprenda a history e é muito importante que você acompanhe o canal, tá? Não esquece de clicar no sininho e compartilhar os nossos vídeos, ok? Bye bye, see you later!